isso esteja atento. Ora, numa altura em que a Europa enfrenta uma grave crise financeira e que a situação da Grécia levanta sérias questões na União Europeia, muitos são aqueles que defendem que o nosso país devia abandonar a moeda única. Por isso, hoje colocamos a questão: deve Portugal continuar no euro, sim ou não? E para falar deste tema, convidamos a Andreia Teixeira, que é economista. Olá, Andreia, muito boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa. E João Ferreira do Amaral, também economista. Olá, João, muito boa tarde. Um aplauso para os dois. Bom, eu vou começar, não vou começar pelas senhoras desta vez, Andreia, vou começar pelos senhores, porque, vamos lá ver, o João é um homem que já defendeu publicamente e até num livro que escreveu, e um livro muito claro, o título diz logo com toda a clareza, porque devemos sair do euro, o divórcio necessário para tirar Portugal da crise, e a nossa Andreia tem aqui uma opinião diferente. Eu perguntava-lhe, João, porquê? Porquê é que efetivamente o divórcio seria necessário para nos tirar desta crise? Porque é a única forma de nós termos crescimento económico. Nós hoje estamos numa situação muito complicada devido à crise, mas é preciso ver que mesmo antes da crise e desde que entramos na moeda única, o nosso crescimento económico foi muito baixo. Foi, aliás, o pior da Europa, com exceção da Itália. Portanto, já estávamos numa estagnação muito grande. Claro que a crise veio ainda agravar muito mais as condições. E, em grande parte, essa estagnação económica resulta de termos regras na zona euro que nós não temos possibilidade de cumprir e, ao mesmo tempo, crescer. Por exemplo, agora, o Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental, que foi aprovado em 2012, entrou em funcionamento em 2013, impõe coisas a países que estão endividados, como é o caso de Portugal, que nós não podemos, por isso, simplesmente cumprir, a não ser com uma dose de austeridade que ninguém admite ser possível e, principalmente, duradoura de 20 anos, no mínimo. Portanto, como esses, há outras condições da zona euro que nos impedem de fazer aquilo que nós precisamos. O que nós precisamos é de crescer, de criar capacidade de produzir naqueles setores que podem exportar ou que podem competir com as importações, para exportarmos mais e importarmos menos. Para fazer isso, precisamos, a meu ver, ter uma desvalorização cambial, na desvalorização da moeda. A moeda, como sabem, tem valor em relação às outras no mundo. Nós temos o euro como moeda. Simplesmente o euro, embora agora esteja um bocadinho mais fraco que esteve no passado, a tendência dele é sempre para se tornar uma moeda muito cara em relação às outras. Isso torna muito difícil aos nossos exportadores exportarem e é mais fácil os nossos agricultores, os nossos industriais serem invadidos por produtos estrangeiros. Por isso, eu penso que, e sempre pensei que era um erro aderirmos, e depois de aderir, face à evolução que foi, que para mim não foi surpresa, penso que a nossa única forma de darmos a volta é voltarmos a ter possibilidade de ter moeda própria. Mas tendo a nossa moeda própria, João, na sua visão, acha que efetivamente isso pode fazer disparar a economia? Ou seja, a nossa produtividade, melhor dizendo, a nossa produtividade pode disparar caso tenhamos moeda própria? Pode, principalmente pode disparar o investimento, a criação de nova capacidade na economia. Novas fábricas, mais investimento na agricultura, etc. Porque é a única forma de incentivar os investidores verdadeiros. Eu não estou a falar naqueles investidores que compram coisas que já existem. Comprar a EDP não é uma coisa que tenha um interesse para ir além. Porque ela já existe e era uma boa empresa. Agora, fazer um novo investimento na agricultura, na indústria, até no turismo, é o que nós precisamos. Que são coisas que nós podemos exportar. E para fazer isso é preciso dizer ao investidor, se você investir nestes setores, tem um ganho suficiente. E esse ganho resulta de termos uma moeda adequada, com o valor adequado ao que é os investimentos, deve ser os investimentos nesses setores. Nós temos a experiência contrária. Desde que tivemos o euro, o investimento das nossas empresas dirigiu-se para todos os setores que estão protegidos da concorrência. É a construção civil, é a restauração, etc. São setores que estão aqui muito bem, as pessoas estão protegidas da concorrência internacional e, portanto, dirigiram-se para aí. Se nós queremos mudar radicalmente isso, temos de dizer aos investidores, invistam antes em setores que estão em concorrência mundial, mas para isso é preciso terem condições, ou seja, uma moeda apropriada. Andreia, qual é a sua perspectiva? Muito bem. Não podendo
deixar de concordar que, efetivamente, quando aderimos, estávamos absolutamente impreparados para entrar para esse novo regime monetário, porque efetivamente diz-nos o passado que as coisas não correram de forma tão florescente como eram anunciadas. Portanto, o simples facto de passarmos a usar a mesma moeda que um alemão não fez com que tivéssemos o mesmo bem-estar, o mesmo estilo de vida deles, de maneira que era nenhuma. uma ideia podia De maneira parecer nenhuma. mais automática. O que eu acho é que hoje, aqui chegados, com o tecido empresarial que temos, com a economia que nós hoje temos absolutamente fragilizada, absolutamente martirizada, o que eu acho é que deveríamos não aceitar o tratado orçamental que estavam a referir, portanto, que rege as normas, como nós temos que gerir as nossas finanças, como temos que pagar a nossa dívida, como temos que gerir o nosso orçamento nacional em termos de saldo entre receitas e despesas. Esse tratado orçamental, as normas de como temos que encarar as nossas contas, é que não pode ser aceite com a receita que tem sido utilizada no último ano, no ano anterior. Nós temos todos visto, e eu na minha geração vejo, na outra ainda vejo mais nas gerações anteriores, exércitos de pessoas serem afastados do mercado de trabalho à conta de termos que cumprir com esta receita de pagamentos ao exterior que nos está completamente a aniquilar, não é? Mas mesmo assim acha que deveríamos ficar com o euro e não reabilitar a nossa moeda? Eu acho que não estamos preparados para introduzir uma nova moeda. É isso que eu acho. No fundo, o choque que traria em termos económicos, em termos financeiros, enfim, é justo, mas em termos económicos, o passarmos a ter uma moeda que flutua e que iria ter imensas pressões para se desvalorizar a seguir a essas desvalorizações. Ainda ao mesmo tempo, repare, os nossos estoques de moeda, as nossas poupanças, os nossos encargos com os créditos iam ser afetados pela taxa de conversão. As nossas poupanças também. Não sabemos até que ponto é que o governo que estivesse a liderar iria amortecer a desvalorização que nós íamos ter. Repare, acho que é injusto por não estarmos preparados. Nos últimos tempos, se ouviam conselhos económicos até a um nível mais essencial, dizia-se: comprar dívida pública, certificados de aforro, é o investimento mais seguro para quem não percebe nada de finanças e quer ter um rendimento certinho e seguro. Muito bem. Os investidores estrangeiros que compraram dívida pública, que é esse tipo de investimento, é um investimento no nosso Estado, emprestam ao nosso Estado, teriam que receber em euros, não é? Nós, as famílias, de certeza que íamos ser confrontados com reembolsos na nova moeda. Presumo que fosse o escudo. Na falta de tempo para inventar outro nome. Então, o que é que nós íamos ter? Numa economia que já está tão massacrada, tão reduzida ao essencial, ainda por cima um choque destes sobre famílias as que ainda não tiveram prejuízos com o BPN, com as que ainda não colapsaram? As que investiram em produtos seguros, também elas iriam ser prejudicadas com pressões posteriores e inflacionistas. Eu creio apenas que não estamos preparados para isso. Porém, também não ponho de parte que insistirmos nesta política orçamental de gastar menos do que aquilo que se recebe numa economia que está absolutamente fragilizada vai... Pode responder. Pode responder. É claro que a questão pode-se pôr nestes termos. João, e não perca o seu raciocínio, mas entretanto, só pegando aqui numa coisa da Andreia e pegando numa coisa sua. Ouvi da sua parte, nós não estávamos preparados para entrar no euro, nós não estamos preparados para... Nós não estamos preparados para nada, nem para entrar, nem para sair. Não, nós não estamos preparados para estar. Percebe a minha pergunta? Porque... Não, isso, aliás, era praticamente o que eu ia dizer primeiro. Peço desculpa. De facto, nos debates que tenho tido, não falo daqueles fundamentalistas que eles não valem muito a pena debater, mas pessoas como a Andreia, pessoas, enfim, com o raciocínio de facto aberto, o grande problema é de facto o medo de sair. Eu acho que isso é muito mau para uma sociedade. Quando uma sociedade tem o medo de mudar, aceita tudo.
E o aceitar tudo, normalmente, acaba por ser ir para o buraco. Eu costumo comparar com a descolonização. Sabia-se, muito antes de 25 de Abril, que o país tinha de descolonizar. Não podia ser, não aguentava mais. Não havia volta a dar, sim, não havia volta a dar. Mas não se fez a descolonização com medo do que poderia ceder às pessoas, nomeadamente os portugueses de origem que estavam lá. O resultado foi-se portuando, fez-se em péssimas condições e os portugueses sofreram, de facto, muito. Sim. E eu penso que é o mesmo que vai suceder aqui. Eu diria, tanto quanto a gente pode ser determinista em economia, porque a economia não é uma ciência exata, ou melhor, é uma ciência social e, portanto, é uma ciência de comportamentos e a gente não pode prever os comportamentos todos, mas eu diria que com um grande grau de probabilidade nós vamos sair do euro. Não é amanhã, será daqui a 5 anos, será 3, mas não temos condições para estar, como eu penso que a Grécia também não tem. O nosso grande risco é sermos empurrados para fora. A Grécia teve mesmo, não vai para isso, penso que neste momento estará evitado. Mas a Grécia não tem condições, daqui a uns meses terá outra vez uma crise como esta. E vai de crise em crise até à derrota final. Mas a nossa situação é igual à da Grécia? Não é tão profunda, mas é semelhante. Nós temos, repare, o que é que equipara a situação grega com a portuguesa e é diferente, por exemplo, da irlandesa? É que a economia irlandesa funciona bem. Uhum. A Irlanda teve um problema e teve um problema de mercado. Reagiu bem, mas reagiu bem porque a economia funciona bem. E teve um problema por causa dos bancos, meramente, foi uma crise bancária. E, portanto, foi ultrapassada e já se previa com, entre aspas, com alguma facilidade. Não foi tão fácil assim, mas ultrapassou. Portugal tem uma estrutura económica que não é competitiva, tem uma economia que vende pouco ao exterior e deixa importar muito. Portanto, não é uma economia competitiva, como hoje se chama. A Grécia é a mesma coisa, embora num grau maior do que a nossa, é menos competitiva do que a nossa, mas tirando esse aspecto, são duas situações semelhantes. A outra situação semelhante, que a meu ver é muito preocupante, e aliás um dos grandes motivos que eu defendo a saída do euro, é que quer a Grécia como Portugal tem uma grande dívida em relação ao exterior. Não estou a falar da dívida do Estado, estou a falar da dívida de um país no seu conjunto. Estado, famílias, empresas. Nós temos das empresas mais endividadas da zona euro, temos das famílias mais endividadas da zona euro. Não é só o Estado que está endividado em relação ao exterior, é toda a economia. E a forma de um país muito endividado conseguir lidar com isso e crescer é desvalorizando a moeda. É esse tradicionalmente o instrumento. Aliás, devo dizer, não há dúvida nenhuma que assim, o Fundo Monetário Internacional sabe que é isto. E o que é que ele veio cá dizer? Porque eu atribuo mais esta questão ao Fundo Monetário Internacional com os outros membros da Troika. O que veio cá dizer, tão como eu interpreto, foi basicamente isto. Vocês precisam desvalorizar a moeda, mas a moeda não é vossa. Portanto, vocês usam uma moeda comum, não podem desvalorizar. Portanto, vamos substituir isto porque corte de salários, corte de pensões. Claro. E já vimos que isso não dá resultado, porque não dá, porque é algo que é diferente nas suas consequências de desvalorizar a moeda. Portanto, se nós queremos lidar com uma dívida externa brutal que temos, é das maiores do mundo, convém dizer, dívida externa brutal que temos, se queremos crescer, criar emprego e evitar este êxodo massivo das pessoas para o exterior, dos jovens para o exterior, então temos que usar os instrumentos para isso. Eu não conheço outro que não seja a desvalorização cambial. Além da desvalorização cambial que resolveria a competitividade, porque a nossa moeda passaria a ser mais barata, para quem compra fora do país, nós poderíamos incentivar o consumo interno, que tem sido completamente massacrado, diminuído, restringido ao máximo. Repare, uma das principais fontes de receita de qualquer país é a coleta de impostos, não é? A coleta de impostos resulta da atividade económica. Não havendo atividade económica, não há receita de impostos. Portanto, a minha visão vira-se mais para estimular a economia sem ter complexos desmedidos de medo de a economia de repente começar a funcionar e nós a endividarmos. A economia funciona e sempre funcionou em crescimento. Não há que evitar crescimento económico, criação de postos de trabalho. E, efetivamente, o facto do nosso tecido empresarial, da nossa competitividade face ao exterior estar reduzida tem que ver com a moeda, sim, mas tem que ver com estes anos de austeridade que levaram ao encerramento de empresas, inúmeras empresas essas que hoje
Está bem que o mercado está muito ainda restrito, portanto, mesmo nós estivéssemos a produzir, o mercado internacional não está a comprar. E nós, ainda por cima, temos indústria ao nível de bens indiferenciados. Nós não temos grandes empresas tecnológicas para arrastar com a economia e com outras empresas à volta. Portanto, o meu receio, sem dizer medo nesse aspecto, é, muito bem, nós pomos a moeda a ajudar-nos a competir, mas depois nós vamos competir com países emergentes. Vamos competir com países que vendem bens indiferenciados e, portanto, mais demoraria a tirarmos partido dessa moeda mais competitiva com instabilidade interna. A menos que, por aquilo que eu estou a perceber, Andréia, corrija-me se eu estiver errado, a menos que esse investimento que fosse feito seria então, por exemplo, a nível da indústria, numa indústria mais especializada, ou seja, como se nós maior valor acrescentado. Com maior valor acrescentado para que o retorno fosse mais rápido. É isso que está a querer dizer. Exatamente, para termos mais divisas a... Já vamos continuar a conversa, não terminámos ainda vamos querer continuar a ouvir os nossos convidados. Só uma chamada de atenção rápida para o nosso passatempo. 760 300 900 é o número que deve continuar a marcar, caso queira hoje ser o vencedor dos 10 mil euros de prémio do dia. Este é o valor que entregamos de certeza, é daí que começamos, é a nossa base. E depois vamos então para os prémios que fazem parte do nosso painel, onde estão neste momento 12. Dos 12 você escolhe 2, eu faço uma perguntinha para cada um deles, se responder bem, então leva esses mesmos prémios e, portanto, acaba no fundo o dia de hoje com 3 fantásticos prémios. Temos o carro, temos a dobradinha e temos ainda o jackpot com 9.700 euros. Estes são os prémios que compõem hoje o nosso passatempo. Você pode ter acesso a qualquer um deles, desde que esteja garantida a sua inscrição. Isso é simples, custa 74 cêntimos. Uma chamada telefónica, já com IVA, com tudo. Não há aqui gatos pretos nem coisas escondidas. Este é o valor total do seu investimento para depois ter o retorno. Olha, eu a dizer isto ao pé dos economistas, meu Deus. Mas é a verdade. O seu investimento é 74 cêntimos e o retorno tem uma taxa extraordinária, é no mínimo 10 mil euros e é isto que nós temos aqui assegurado. Então, número de telefone 760 300 900, pode marcar as vezes que quiser. 760 300 900. Aqui fica então o nosso número de telefone. Bom, João ia falar e depois eu interrompi, ou seja, eu gostava que pegasse neste aspecto que a Andréia estava a referir, que é, ok, então vamos pôr esta hipótese, voltamos à nossa moeda, precisamos efetivamente de estimular o nosso tecido empresarial, a nossa economia, as nossas exportações, etc., mas então aí também precisamos de ver que tipo de investimento fazemos. Temos que ser mais competitivos e se calhar criar uma indústria diferenciadora. Tem esta opinião também? Sim, eu penso que sim, mas não é contraditório com o que eu disse. Eu penso que darmos melhores condições para o investimento aqui significa que mesmo esse tipo de indústria, e é preferentemente até essa, já com um nível tecnológico relativamente avançado, terá condições para se implantar em Portugal. Repare que, felizmente... Mas porquê Portugal e não outro país emergente? Porque justamente lhe dava... Porque estar na Europa é, apesar de tudo, um benefício importante, que é um conjunto de regras que se tem de cumprir e, portanto, o investidor tem alguma segurança aqui e, ao mesmo tempo, se a moeda for amigável, o valor da moeda for amigável para o investidor, é um bom investimento aqui. O que nós não podemos estar a fazer é destruir as possibilidades disso, que é o que nós estamos a fazer. Repare, todas as vezes que saem 50 mil, 60 mil jovens qualificados, estamos a reduzir ainda mais as nossas possibilidades de... Mais, já viu certamente as notícias e as universidades hoje estão preocupadas com isso, podemos ter que encerrar universidades daqui a 15, 20 anos, porque não há jovens suficientes para entrar. Está a ver o que isto é e a mudança brutal, e a mudança brutal completa incapacidade de um país já não é de sustentar enquanto país. Portanto, nós estamos aqui com coisas muito graves, que é preciso sabermos optar. Nós, do meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, evidentemente não tenho verdade absoluta, mas do meu ponto de vista, no enquadramento que estamos, da moeda única, com aquilo que está definido em termos de tratado orçamental, o país pode não ter condições de sustentabilidade enquanto país, porque o envelhecimento é muito rápido, não só do ponto de vista das pessoas viverem mais tempo, que é bom, mas porque os jovens saem, jovens qualificados, e nós podemos estar a destruir a nossa base para termos a tal indústria ou a tal, até agricultura, de nível tecnológico. Isto é gravíssimo do meu ponto de vista. Andréia. Muito bem, nós de facto começámos a formar gerações mais preparadas para termos indústria de valor acrescentado efetivo em Portugal e a seguir
entramos neste Quando estavam pensamento. prontos, exportámos-los. Ou melhor, eles não tiveram outro remédio se não sair. Mas eu Pararam. disse exportámos porque foi de propósito. Claro. João, foi ser um bocadinho mais forte. A seguir está prontinho, é maravilhoso, um quadro extraordinário, trabalho no país do lado. Sim, sim, sim. Então, quase que todo esse esforço acaba por perder agora, no momento em que ele seria capitalizado, acaba por se perder. Mas, por este enfoque, por termos perdido a nossa política orçamental, a moeda nós perdemos, a gestão da moeda perdemos-la, e por achar que neste momento nós não temos as ferramentas que são necessárias para aproveitar o facto de ter uma moeda barata, uma moeda competitiva, é que, e pelos efeitos de choque para um país que já está com tantos efeitos recessivos desta política orçamental. Por isso é que eu acho que devíamos era negociar a forma de liquidar a nossa dívida, que existe e que, não sendo paga, nos afasta de uma série de oportunidades em termos europeus que queremos ter. É por isso que não alargamos. Aliás, eu acho que também é por isso que a Grécia se agarrou tanto ao euro durante todos estes dias. Não sabemos como é que isto vai acabar. A mim ainda me soa irreal que eles assinem o acordo, mas, efetivamente, só havendo muito prejuízo potencial para a sociedade é que um governo, com o mote eleitoral que eles tiveram, anti-austeridade, é que se mantinha tanto tempo com bancos fechados para tentar que lhe dessem ferramentas orçamentais que nós estamos, e não era suposto, a perder. Ferramentas de gestão do orçamento. É quase... Eu tenho sempre medo destas comparações meias familiares, mas é quase como... Imagina uma pessoa que está endividada com o banco e tem emprego. É muito bem, para pagar ao banco, para pagar o carro, para pagar a casa, para pagar tudo, a certa altura deixa de se alimentar ou alimenta-se mal ou falha com ferramentas que tem que ter para trabalhar e acaba por perder o seu próprio emprego. Quer dizer, não morre do mal, morre da cura. É quase o que nós estamos a fazer. Estamos a apostar tudo, todos os nossos trunfos, toda a nossa indústria, que foi falindo ao longo dos últimos tempos. Para quê? Para cumprirmos com regras de pagamento que são asfixiantes. Doa a quem doer. Mas eu pergunto, essas regras tão asfixiantes, que ainda todos nós temos consciência delas, por mais que façamos um esforço sobre-humano todos, porque isto é uma coisa que toca a todos, às empresas, às famílias, enfim, a todos. Por mais que façamos esse esforço, João, algum dia conseguiremos chegar a níveis de dizer assim... Não. Neste enquadramento, não. Esta respiração, eu nem fiz mais nada, João. A minha convicção é que não. Porque o que nós temos que fazer, segundo o Tratado Orçamental, para conseguirmos isso no prazo de 20 anos, significa uma... Prazo de 20 anos? 20 anos significava uma política de austeridade profunda durante 20 anos, que ninguém aceita. Já estarei reformada. Havia uma revolução antes disso. Havia uma revolução antes disso. Sim, ninguém... E, portanto, não há hipótese essa hipótese de conseguirmos equilibrar de acordo com as regras da zona euro é uma fantasia, não conseguimos de facto. Portanto, a questão é esta. Repare, eu acho que um país, para ser um país, precisa ter moeda própria. É a minha convicção. Escrevi, aliás... Tem que ter alguma liberdade e tem que gerir, tem que segurar as pontas. Esta coisa... O país precisa de cumprir o Tratado Orçamental para ter dinheiro, para o Estado ter dinheiro, para pedir dinheiro emprestado. E, portanto, se o Estado não conseguir obter esse dinheiro, deixa de pagar pensões e vencimentos, etc. Mas isso só sucede que não tem moeda própria. Porque se tivesse moeda própria, emitia dinheiro, se necessário, para fazer esses pagamentos. Nós, no passado, nunca tivemos problemas desse tipo. Claro que não há um bom sistema... gerar inflação através disso. Mas em situações de crise e dificuldade, é um grande sistema. Que, aliás, os Estados Unidos usaram amplamente. O Reino Unido, que está na Europa, mas não na zona euro, usou amplamente. E que nós também deveríamos ter usado amplamente. Porque a alternativa é o que estava a Andreia a dizer. É restringir, restringir, restringir e às duas potências o país desaparece enquanto entidade autónoma. Eu estou muito preocupado com a sustentabilidade do país enquanto país, de facto. Não é um argumento apenas para dourar esta minha posição. Claro. Estou, de facto, preocupado porque vejo todos os sintomas de não sustentabilidade a perseguir neste caminho. Andreia. Sim. Não, eu pensei que queria complementar a resposta, porque pensei, como estava a ouvir o João, pensei que queria complementar a resposta. Efetivamente, para mim,
este cenário de nós termos que provocar um choque, que nunca deixaria de ser um choque, de abandonar esta moeda e passar a gerir toda a nossa vida, todos os nossos contratos do passado, que são os que mais me preocupam, não são os contratos do futuro. Com uma nova moeda pode vir a revelar-se uma inevitabilidade. Antes de mais, porque a situação na Grécia não está resolvida e pode não ter o desfecho aparente que se prevê que tenha, não é? Por falta também de sustentabilidade. E, portanto, eu creio que por não ser um cenário alienígena, não é um cenário assim, que nós, de facto, deveríamos pensar se não temos que nos preparar para voltar a ter uma indústria, para voltar a proteger um pouco o mercado como o nosso, que tem que ser protegido, porque o facto de nós estarmos tão endividados também tem a ver com o esforço de que nós acompanhássemos os outros países. Portanto, mas isso quer dizer o quê? Voltarmos a trabalhar na agricultura, os nossos barcos poderem voltar para o mar, tudo aquilo que se foi matando... Os nossos barcos nunca deviam ter saído do mar. De uma forma diferente. De uma forma diferente. Não é fazer a agricultura de enxada. Ora, aí está, João. É aquilo que dizem. No fundo, a modernização... Exatamente. E nós temos partes do país... Desculpem agora estar a meter aqui... Agora é a minha opinião apenas e vale o que vale, mas nós temos partes do país verdadeiramente paradas. Sim. Nós temos zonas inteiras que estão... Com uma angústia que não se vê, não é? Quando eu digo mortas, é mortas sem vida, sem investimento, sem que aconteça nada. Às vezes zonas boas para a agricultura, que não estão a ser exploradas, zonas ótimas para instalar indústria onde não há indústria e depois populações que não têm outro remédio senão sair dali e matar é muito fácil, fazer ressuscitar é muito mais difícil. Muito mais difícil. E quanto mais tempo dura isto, pior é. E é por isso que, da maneira que estamos, não nos vejo autónomos a tirar partido de uma moeda. Mas grande parte da nossa dívida tem a ver com a consciência que havia na altura de que, para a moeda única não fazer divergir, isto é, não aumentar o fosso entre países ricos e pobres, nós temos que os apoiar, que lhes dar liquidez rápida para que eles se reestruturem rapidamente e criem infraestruturas equivalentes às dos países ricos. Mas isso dava muito tanto que falar, não deu, Não deu. Esse modelo não funcionou. Mas a dívida verdade, está aí para pagar e as infraestruturas não foram rentabilizadas. Grande parte da dívida teve a ver com a entrada de equipamentos, de máquinas e de infraestrutura pública, rodoviária e tudo mais. Mas é como que quase nós com um carrinho de pouquinha cilindrada, eles com um grande carrão, e diziam, vamos todos para a mesma autoestrada, portanto... Mas não chega. Com o agravante, temos uma dívida para pagar de investimento que não rentabilizamos. Pois a questão é essa. E, portanto, a dívida está lá, a infraestrutura está criada, alguma mais aproveitada do que outra, mas a competitividade não se gerou. E a nossa competitividade, que a Fátima estava há pouco a falar, que é uma coisa que eu às vezes também acho que é um bocadinho mal interpretada, sem querer ter pretensão nenhuma com isso, a nossa produtividade tem a ver com a proporção de tecnologia que nós temos no nosso sistema produtivo. Não tem a ver com a nossa preguiça natural ou com a falta dela. E, portanto, esse atraso económico que nós temos desde antes de entrar para a Europa é que nos prejudica. Não podemos comparar um agricultor no interior a usar ferramentas manuais com um agricultor que, se calhar, até é um técnico superior, até é um engenheiro que é super produtivo, tem toda uma maquinaria a produzir com os conhecimentos dele. Exatamente. E esse atraso é uma herança que nós temos e que temos que resolver. Um minutinho para fechar, João. Quer concluir? Quer concluir, porque apesar de tudo esta questão da Grécia teve um efeito importante. É que a saída do euro deixou de ser tabu. Hoje já se fala. Já se fala, mais a Comissão Europeia, há 2 dias atrás, o Presidente da Comissão Europeia dizia que já tinha planos detalhados para a Grécia sair do euro. Não sei se tem, se não, mas pelo menos é uma questão que já não é tabu. E eu penso que isso é muito importante, porque eu só acredito na saída do euro em Portugal, mas de uma forma negociada. Não acredito em sermos empurrados para fora, que isso é um desastre. Não espalhamos. Portanto, é bom que se comece a pensar o que é que é uma forma razoável de saída, porque, do meu ponto de vista, é a nossa esperança. Bom, ficaram aqui estas duas opiniões, debatemos um bocadinho deste tema, porque eu acho que também é muito importante para os nossos espectadores refletirem sobre estas questões, até porque muitas vezes sabe-se lá o futuro, não sabemos se vamos viver esta situação, e ouve-se as notícias da Grécia e as pessoas às tantas ficam também um bocadinho baralhadas. Aos dois agradeço a vossa presença, muito obrigada, um grande aplauso, obrigada.